Oi pessoal, aqui é a Carol do Travessa do Livro e o vídeo de hoje é um vídeo das minhas leituras do mês de agosto. Não foram muitas, mas também não foram poucas, eu tô contente com os livros que eu li. Eu gostei muito de todas as minhas leituras. Ali no final eu dei uma patinada, aconteceram algumas coisas e eu não consegui ler mais, mas eu gostei, como eu disse, eu gostei muito dos livros que eu li, então eu resolvi fazer esse vídeo das leituras, então eu espero que vocês gostem e vamos pro vídeo. Então vamos lá. O primeiro livro que eu li em agosto foi Manual de Assassinato para Boas Garotas, que tem resenha aqui no canal. Foi um livro que eu fiz uma enquete lá no meu Instagram para saber se eu lia esse ou um outro livro. E esse aqui foi o livro que ganhou a enquete, então eu li ele. E foi uma ótima surpresa. Eu amei esse livro, eu amei essa história, eu amei esses personagens. Então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre essa história, mas eu vou deixar a resenha dele aqui nos cards. E vocês vão lá dar uma olhada se vocês ficarem curiosos, porque vale muito a pena. Em 2012, na cidade de Little Kilton, uma adolescente, a Indy Bell, desaparece. Ela é dada como morta e o seu namorado Sol, ele leva a culpa depois de cometer suicídio alguns dias depois do seu desaparecimento. A cidade de Little Kilton nunca esqueceu dessa história e hoje, mesmo 5 anos tendo se passado, a família do Sol ainda sofre muitos ataques ali nessa cidade por causa de tudo que aconteceu. A Pip, uma adolescente de 17 anos, também nunca esqueceu essa história, mas por um motivo diferente. Ela acredita que o Sol seja inocente. Para tentar provar a sua inocência, a Pip escolhe esse caso como o tema do seu trabalho de conclusão final do ensino médio. E junto com o Ravi, o irmão mais novo do Sol, ela se joga de cabeça nessa investigação, investigando amigos, professores, policiais, repórteres. Ela vai descobrir quem era a Indy Bell de verdade e vai ficar claro que alguém que tá muito vivo ainda não quer que ela comece a remexer no passado. Então, gente, como eu disse, eu amei muito essa história, ela me prendeu do início ao fim, eu gostei muito desses personagens também. Ele é cheio de reviravoltas, ele é cheio de surpresas do início ao fim. Eu fiquei, como eu disse, bastante surpresa mesmo, porque eu achei que ia ser uma historinha bem, mais ou menos assim, clichêzinha, não sei, mas eu não esperava o que acontece aqui, eu não esperava essa história, então eu gostei bastante. A escrita é impecável, é fluida, a narrativa é bastante rápida e os personagens são assim, ó, impossível não gostar deles. E então eu descobri também que esse livro é o primeiro livro de uma trilogia, que são tramas diferentes, mas os personagens vão ser os mesmos, então já tô empolgada para ler os próximos livros e reencontrar esses personagens. O segundo livro que eu li no mês de agosto também foi uma ótima surpresa, que foi O Silêncio da Casa Fria, da Laura Purcell. Acho que é assim que fala. Gente, eu amei esse livro também. Eu li ele muito rápido, foi assim de um dia pro outro, se eu não me engano, ou 2 dias, não lembro, mas foi muito rapidinho. Acho que foi de um dia pro outro. Eu amei muito. Eu tava assim, ó, muito presa, muito envolvida na história. Eu queria muito saber o que tava acontecendo aqui, gente. Que loucura! Esse livro é uma viagem, eu amei. Essa história se passa no século XIX e começa tipo num hospício, num sanatório, uma coisa assim. E tem uma mulher que tá ali internada há algum tempo já e tem um médico tentando ajudar ela porque ela não fala. E aí no primeiro capítulo nós vamos conhecer a Elsie. Ela é recém-casada e ela também é recém-viúva. Ela tá grávida e ela tá viajando de Londres pro interior. E viajando junto com ela tem a Sarah, que é a prima do marido dela, o marido falecido dela. Que ela tá viajando para a propriedade que o marido deixou para ela. É um lugar afastado, pacato, sombrio. A Elsie não se sente bem ali logo de cara. E a casa tá meio abandonada, o lugar não é nada do que ela esperava ser para criar o seu filho. E aí, os empregados são meio estranhos, tem barulhos na casa, portas que não abrem, e daí junta tudo isso com aquele clima da Inglaterra. É simplesmente o cenário perfeito para um negócio estranho, um negócio de... A
Até que a porta do sótão, que até então não abria, se abre misteriosamente. E lá ela e a Sarah vão encontrar duas coisas que são importantes. A Sarah vai encontrar o diário de uma mulher chamada Annie Bainbridge, que foi quem, junto com o marido, construiu aquela casa ali no século XVII. E a outra coisa que elas encontram lá é um companheiro silencioso, que são painéis de madeira pintados no formato ali de pessoas e eram muito realistas e eram bastante comuns entre a nobreza na época. Eu vou deixar uma fotinho aqui. E a Sarah vai encontrar uma menininha com uma rosa, assim, uma coisa assim. E ela vai gostar muito daquela menininha, ela vai querer levar pra baixo e tal. A Elsie fica meio assim, a Elsie quer se livrar de tudo, mas a Sarah gostou muito. Então a Elsie deixa a companheira ser levada pra baixo. E é aí que tudo desanda. Desanda mesmo. E, gente, essa é uma leitura obrigatória pra quem gosta de romance gótico com casas mal assombradas e dias chuvosos. É sério. A narrativa se passa em dois tempos aí, no século XIX e no século XVII. E eu me surpreendi bastante, porque apesar de se passar ali nesses séculos, é uma narrativa bastante fluida e envolve bastante o leitor. Então, como eu disse, eu li muito ligeira, eu tava muito presa na história, eu queria muito saber o que ia acontecer, o que estava acontecendo naquela casa, quais eram os mistérios envolvendo esses companheiros silenciosos e o... Enfim, gente, é realmente muito envolvente, eu gostei muito desse livro e dessa história e, enfim, gostei muito. O terceiro livro que eu li no mês de agosto foi O Colecionador de Ossos, do Jeffrey Deaver. E eu amei! Eu acho que não tinha como esperar outra reação, outra resposta, né? Porque... O Lincoln Rhyme, ele é um criminologista, ele é brilhante, ele é muito inteligente, ele é intuitivo. E ele percebe coisas que ninguém mais percebe. Ele é realmente um gênio. O Lincoln acaba ficando tetraplégico depois de um acidente de trabalho e a sua carreira acaba interrompida. Até que a polícia de Nova York se depara com um assassino muito cruel, mas muito inteligente, que tá deixando vítimas por toda a cidade, e eles precisam da ajuda do Lincoln. Na sua casa, dentro do seu quarto, a polícia vai montar um laboratório e dali a investigação vai acontecendo. Esse assassino parece estar sempre um passo à frente da polícia, deixando pistas indicando os locais dos crimes, e só o Lincoln para conseguir entender tudo isso. E como ele tá preso a uma cama, ele conta com a ajuda da policial Amelia Sachs, que passa a ser os olhos, os ouvidos e as pernas do Lincoln nas cenas dos crimes. Gente, que história, assim, incrível! No início, eu tava um pouco... Eu demorei um pouquinho pra me conectar com essa história, mas, assim, quando me conectei, assim, nossa, eu não conseguia mais largar. Eu achei incrível, interessantíssima, eu tava muito envolvida, eu queria saber mais e mais e mais e mais. Eu amei muito. E eu notei que o autor, ele é bastante descritivo em alguns momentos, mas isso não me incomodou depois que eu tava envolvida, porque a narrativa continua fluida e continua rápida, sabe? Então não chega a ser aquela coisa que fica maçante, sabe? Eu gostei bastante. E eu gostei muito, muito, muito. O final eu achei incrível. Eu tava assim, eu tava devorando. Quando eu cheguei no final, eu tava devorando o livro. E eu assisti o filme já também, eu amei, porque quando eu terminei, eu queria assistir logo o filme e eu amei também. E daí agora eu quero ler outros livros desse autor. O quarto livro que eu li no mês de agosto foi A Raiz do Mal, da autora Tove Austerdahl, que esse livro foi o livro que veio na caixinha da Trama Box do mês de julho. Isso. E esse livro, gente, eu quase desisti dele. E que loucura pensar que eu quase desisti dele. Porque eu amei ele depois. Eu fiquei assim... que história boa! Não sei porque eu fiz esse barulho. No início tava muito ruim, na minha opinião.
eu não tava conseguindo me conectar, eu tava achando, assim, umas coisas muito estranhas escritas, umas coisas nada a ver, assim, e daí eu tinha colocado ele de lado pra desistir dele. Eu juro, eu coloquei ele assim e falei, não vou mais ler. Só que daí eu não tava conseguindo pegar mais nada, assim, e daí eu pensei, eu vou tentar ele de novo. E aí foi, gente, aí fluiu. E que leitura boa, depois, fora o início. Porque o início foi ruim, mas depois ficou muito bom, gente. Bom demais. Aqui nós vamos conhecer o Olaf. Já faz mais de 20 anos que ele foi embora de casa depois de confessar ter estuprado e assassinado Lina Stavrid aos 14 anos. E agora ele volta para casa e encontra o pai morto, assassinado. A policial Eira fica encarregada dessa investigação. A princípio, o Olaf é levado como suspeito, mas ele é logo liberado quando seu álibi se confirma. Ele vai ser bastante hostilizado e atacado pelos moradores por causa do seu passado. Ninguém quer ele por ali. Durante as investigações do assassinato do pai de Olaf, a Eira vai se deparar com alguns fatos curiosos que a fazem revisar as investigações do assassinato da Lina. A Eira é bastante intuitiva e, apesar de ser apenas uma assistente de polícia, ela segue seus instintos e o que ela acaba descobrindo é bastante chocante. Eu quase acertei o que acontece, mas só uma partezinha. O que me leva a dizer, gente, é muita reviravolta aqui no final, muitas surpresas. Eu acho que é impossível alguém acertar tudo que acontece aqui no final, porque vai vindo tanta coisa fora e a gente vai ficando, meu Deus! E é realmente muitas surpresas, muitas reviravoltas e muito bom. Eu amei muito esse final. A narrativa é um pouco confusa no início, por isso que eu quase desisti. É isso mesmo, ela é um pouco confusa, sabe? Eu tava muito perdida, eu não conseguia me conectar com nada do que tava acontecendo. Eu não entendia o que tava acontecendo justamente porque tava muito confuso. Mas depois ela fica muito fluida, muito envolvente e fica muito mais interessante. Eu fiquei muito mais presa na história quando começou a investigação do caso da Lina. Pra mim foi ali, assim, que foi um divisor de águas, assim, ficou bem mais interessante. E assim, a ambientalização desse livro, gente, é maravilhoso. É verão, no interior da Suécia. Eu achei assim, ó, lindo. Dava vontade, assim, de... Ai... Por mais que eles falavam, tipo assim, dos... Acho que tinha mosquito e tal, e que era muito calor, enfim, mas as paisagens que a autora descreve aqui... Ai, gente, lindo. Queria. O quinto ou sexto ou quarto, eu não lembro mais, eu perdi a conta, mas o outro livro que eu li, o próximo livro que eu li no mês de agosto foi O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila. Outro livro que foi uma surpresa muito boa, eu amei demais esse livro. Aqui nesse livro nós vamos conhecer um homem que, quando criança, com 8 anos, ele presenciou o assassinato brutal dos pais dele. Essa criança cresceu e, obviamente, ela ficou muito traumatizada e com muitas dúvidas na cabeça dela. E uma dessas dúvidas é sobre como uma pessoa se torna má, se ela já nasce com o mal dentro de si, ela tá fadada a ser má, ou se ela se torna má devido a uma série de fatores que aconteceram na vida daquela pessoa. Esse homem, então, ele decide fazer um estudo, ele decide fazer um experimento, ele decide que vai fazer a mesma coisa que fizeram com a família dele, exatamente igual, com mais 5 famílias. E ele também entra em contato com um psicólogo infantil e propõe que esse psicólogo faça o acompanhamento psicológico dessas crianças que vão ficar órfãos, para que assim eles consigam acompanhar como vai ser o crescimento dessas crianças, como é que vão ficar aí o psicológico dessas crianças. E esse psicólogo, ele fica muito perturbado com essa proposta. E aqui a gente conhece também um detetive que eu amei muito esse personagem, o detetive Arthur. E ele tem síndrome de Asperger, mas ele é muito esperto, ele é muito intuitivo. E é ele que tá atrás desse cara que vai fazer esse estudo, esse experimento. Eu demorei um pouquinho pra me conectar de vez com a história, mas depois disso deslanchou. Eu tava muito presa na história, uma narrativa muito fluida e envolvente. E eu gostei bastante. Tem tudo que eu gosto aqui e é isso. Fazia muito tempo que eu queria ler esse livro e daí eu finalmente li e eu gostei. E eu já quero ler outros livros do Gustavo Ávila. E o último livro que eu li no mês de agosto foi
Ponte do Medo, do Taylor Adams. Ai, gente, amei demais. Quando esse vídeo sair, já vai ter a resenha desse livro aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui e vocês vão lá assistir, porque tá muito bom e vocês vão ver, vocês vão querer ler esse livro, porque é Taylor Adams e é isso. Aqui conta a história de duas irmãs gêmeas, a Lina e a Cambry, e uma delas, a Cambry, vai pular de uma ponte, cometendo suicídio. A Lina não se conforma com isso, ela não acredita que a Cambry faria uma coisa dessas. Então, 3 meses se passam, ela junta algumas informações e ela decide que é a hora de tirar essa história limpo. A Lina pega o carro que era da irmã, pega um gravador e dirige até a Ponte do Medo, que é a ponte de onde a irmã se jogou, e se encontra com o policial que encontrou o corpo da irmã. Ela começa a fazer perguntas sobre aquela noite para esse policial, porque ela tem certeza que ele esconde alguma coisa sobre aquela noite. Ela acha que o caso foi mal investigado e que de alguma forma ele deve estar envolvido na morte da irmã. Logo a Lina vai perceber que ela também tá em perigo ali na Ponte do Medo e ela vai ter que lutar pela sua vida. Ai, gente, esse livro! Muita ação, muita adrenalina, muita emoção o tempo inteiro. Assim como Sem Saída, a narrativa é super fluida, é super envolvente o tempo inteiro. É impossível largar, a gente quer todo o tempo saber o que vai acontecer. A emoção é ali em cima o tempo inteiro, o coração tá disparado, a gente tá assim, ó... gente, adrenalina. E muita coisa acontece aqui, daria um filme, assim, ó, incrível. Eu amei demais, demais mesmo. Vão lá assistir a minha resenha, porque lá eu falo muito mais sobre essa história, eu falo muito mais sobre os detalhes do que eu achei e sobre mais detalhes sobre a história mesmo. E eu também falo se superou Sem Saída ou não. Vão lá assistir. E esse foi o vídeo de hoje, essas foram as minhas leituras do mês de agosto, eu espero que vocês tenham gostado. Lembre de deixar um like aqui embaixo nesse vídeo, lembre de se inscreverem no canal se vocês ainda não são inscritos e ativarem o sininho para não perderem nenhum vídeo novo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam das minhas leituras, se vocês já leram algum desses livros, se vocês querem ler, comentem aí, vocês sabem o que fazer. E lembrando que eu tenho o link da Amazon, se vocês querem comprar algum livro, algum desses livros, o link tá aqui embaixo na descrição. Comprando por esse link, vocês me ajudam aqui com o canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo, então. Tchau!